sinapse dita química, né, que é justamente a sinapse, ou seja, a comunicação de um neurônio com o outro, vai envolver os neurotransmissores, como eu falei para vocês. Então pensa aqui o seguinte, ó, que isso aqui é um terminal axonal, os neurotransmissores eles são estocados em vesículas, tá, que estão dentro da célula, no citoplasma da célula, finge que cada triângulozinho desse aqui é um neurotransmissor. Aqui a gente tem um espaço entre um neurônio e o outro, pensa que aqui é o neurônio seguinte. Então a gente vai ter a chamada membrana pós-sináptica aqui, que é do neurônio vizinho, né? Então esse neurônio, ele vai se comunicar com esse através dos neurotransmissores. Aqui esse espaço a gente chama de fenda sináptica, é onde acontece a sinapse em si, quer dizer, essa comunicação. Então é o seguinte, gente, eu que fiz esse desenhozinho, tá meio tosquinho, mas eu acho que ele vai funcionar. Eu fiz uma animação assim, me arrisquei aqui. Então a gente vai ter aquela onda de despolarização, ou seja, aquela onda positiva na célula, a célula tá ó, animada, positiva. Quando ela chega lá no terminal axonal, lá na pontinha, como eu mostrei para vocês naquele desenho, isso vai fazer com que canais de cálcio, voltagem independente, se abram. O cálcio, quando entra na célula, ele vai fazer com que as vesículas se movimentem lá dentro, né? Então a gente vai ter o que a gente chama de translocação de vesícula. A vesícula se movimenta, a vesícula então é esse saquinho, vamos imaginar assim, cercado por membrana, cheio de neurotransmissor, é o estoquezinho de neurotransmissor. Ela vai se movimentar em direção à membrana que a gente chama de pré-sináptica. E ela vai se fundir com essa membrana. E aí vai acontecer o quê? Aqui mais ou menos, tá, gente? Ó, vai acontecer o seguinte, a gente vai ter essa membrana se fundindo com a membrana plasmática, a membrana da vesícula com a membrana plasmática, e aí esses neurotransmissores eles vão sair da célula, ó, vão ser liberados, tá? No momento que a gente tem essa fusão. Né, fundiu, enfim, tá? Aqui só para tentar ilustrar. E aí quando ele é liberado na fenda, o que vai acontecer com ele? Para ele exercer o seu efeito na célula seguinte, ele precisa se ligar num receptor. Aqui eu tentei fazer um receptor de 7 domínios transmembranares, né, que tem um sítio aqui de ligação que o neurotransmissor reconhece. E ele se encaixa perfeitamente, né? Aquele modelo que a gente chama de chave e fechadura, onde a chave encaixa direitinho na fechadura. E aí isso vai gerar uma série de ativações de mensageiros químicos aqui dentro da célula, ou seja, uma cascata de ativação de um monte de coisa, que no final das contas, né, de um monte de coisas que acontecem lá dentro, de cascata de sinalização, a gente vai ter aqui a abertura de canais iônicos, tá? No caso aqui, quando é para transmitir, quer dizer, esse neurotransmissor está sendo liberado para transferir, vamos dizer assim, o potencial elétrico de uma célula para outra, tá? E aí essa célula, o que ele vai fazer? O efeito dele é justamente disparar um potencial elétrico nessa célula. Então, para disparar o potencial elétrico, ele tem que produzir o que? A despolarização. A célula não está negativa, então ela tem que ficar positiva. Então ele tem que abrir canal para sódio, né? E aí o sódio entra na célula e torna a célula positiva, ou seja, a gente tem a despolarização acontecendo, tá? Então, assim que se dá o impulso elétrico. Essa despolarização vai percorrer tudo, chegou lá no botão, no terminal axonal, a gente vai ter, de novo, o neurotransmissor sendo liberado e esse potencial é passado para a célula seguinte. Tá ok, gente? Quando é célula, por exemplo, muscular cardíaca, a sinapse que acontece do nervo com o músculo cardíaco, a gente vai ter canais de cálcio abrindo. Tá? Então isso pode variar um pouquinho, mas nos neurônios e no músculo esquelético basicamente é sódio, canal de sódio. Então é o seguinte, vamos agora aplicar essa ideia nos nervos autonômicos. Então a gente vai ter, como eu falei para vocês, dois tipos de nervo, né? O nervo parasimpático e o nervo simpático. Esses nervos, gente, eles são formados por dois neurônios, principalmente, tá? Que é o neurônio chamado, que a gente chama de pré-ganglionar, que é o que se comunica com o sistema nervoso central, e o neurônio pós-ganglionar, que é quem vai se comunicar com o órgão efetor, tá ok? Então os dois nervos são compostos por dois neurônios, diferente, por exemplo, do nervo motor. O nervo motor é formado por um neurônio só, pelo neurônio motor, tá? Que se comunica desde o sistema nervoso central até o músculo esquelético. Então é o seguinte, ó. Então a gente vai ter a despolarização acontecendo, ou seja, o potencial elétrico, né, o potencial de ação, que vai levar aqui na ponta a liberação do neurotransmissor. O neurotransmissor, então, ele vai se ligar no neurônio pós-ganglionar, ou seja, vai ocorrer a sinapse, a comunicação, e o neurotransmissor vai induzir o quê? Despolarização no neurônio pós-ganglionar,
que vai liberar o quê? O neurotransmissor. Só que o neurotransmissor, então é aquilo que eu falei para vocês, tá vendo? O elétrico leva ao químico, que leva ao elétrico, até chegar lá na ponta. Aí chegou aqui no órgão efetor, o neurotransmissor vai agir no órgão efetor, modificando, né, a intensidade de trabalho, quer dizer, a atividade desse órgão. Não modificando a sua função, lógico que não, porque isso não existe. Mas alterando a intensidade do trabalho daquele órgão, daquele tecido. Então a gente vai ter aqui, ó, o mesmo neurotransmissor, tá vendo? Eu representei com a mesma forminha geométrica aqui, um triângulozinho, que é a acetilcolina. Então, o neurônio pré-ganglionar do parasimpático é um neurônio que a gente chama de colinérgico, porque ele libera acetilcolina. E o neurônio pós-ganglionar também é um neurônio colinérgico, tá? Então, quando o neurônio libera acetilcolina, quando seu neurotransmissor é acetilcolina, a gente diz que ele é um neurônio colinérgico. E o nervo simpático, gente, como é que vai ser? Olha só, a gente vai ter aqui, então, a despolarização acontecendo, chegou aqui na ponta, liberou o neurotransmissor. Olha o neurotransmissor, é um triângulozinho, né? Isso aí é só ilustrativo, tá? Então, esse é o mesmo neurotransmissor que é liberado aqui pelo parasimpático. Então, esse neurônio é colinérgico. Significa o seguinte, que todos os neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo, de todos os nervos autonômicos, seja simpático ou parasimpático, são do mesmo tipo, ou seja, colinérgicos. Todos liberam acetilcolina, tá? Então, os neurônios pré-ganglionares são aqueles que se comunicam com o sistema nervoso central. Ou seja, aqui no caso, medula espinhal, né, no caso do nervo simpático, naquela região torácica e lombar, e do parasimpático a gente tem se comunicando com o nervo craniano e com porção sacral. Lembra que eu mostrei para vocês a anatomia, mais ou menos assim? Então, bom, gente, e aí a acetilcolina então vai agir no neurônio pós-ganglionário, o neurônio pós-ganglionar despolariza e libera o quê? Um outro neurotransmissor lá, diferente, que é a noradrenalina, tá? Então o neurônio pós-ganglionar dos nervos simpáticos liberam noradrenalina, ou seja, eles são adrenérgicos. Ou norepinefrina, se vocês preferirem, tá? Eu prefiro falar noradrenalina porque quando a gente fala em adrenérgico, a gente não fala epifinérgico, não existe isso. Então eu prefiro ficar com adrenalina e nora. Então aqui é noradrenalina, não é adrenalina. Eu vou falar da adrenalina com vocês também. E aí a nora vai agir aonde? No órgão efetor. Belezinha? Então qual que é a principal diferença entre os dois nervos, parasimpático e simpático? O neurotransmissor liberado lá na ponta, no órgão efetor. Essa é a diferença. Por isso que eles vão produzir efeitos contrários nos tecidos. Os neurotransmissores são diferentes, mas essa não é a única justificativa. Vamos entender um pouco mais aqui, ó. Então, nesse desenho, ó, tá ilustrando isso que eu mostrei para vocês só perceberem uma diferença aqui importante. Então a gente viu, ó, que o parasimpático e o simpático são formados por dois neurônios, o pré-ganglionar e o pós-ganglionar, sendo que o pré-ganglionar é igualzinho nos dois, libera sempre acetilcolina. Então a sinapse no gânglio, né, que é onde a gente tem essa comunicação acontecendo, a gente chama de gânglio essa região, ela vai ser feita através da acetilcolina. Envolve um estímulo por acetilcolina, tá? Então a acetilcolina estimula o neurônio pós-ganglionar, tanto no simpático quanto no parasimpático. Ok, a diferença tá lá na ponta no órgão efetor. Parasimpático libera acetilcolina e o simpático libera noradrenalina. Belezinha? Bom, aqui mostrando um neurônio motor, ó, que eu comentei com vocês, somático. Então o nervo ele é formado por um neurônio, tanto que é considerado uma das maiores células do corpo, né? Porque a gente tem, são essas células que compõem os nervos motores, que vai liberar acetilcolina lá no músculo esquelético. Tá vendo? Então o nervo motor, ele é um neurônio motor, é um neurônio colinérgico. Ok?